Fala galerinha, vamos continuar, né, sobre esse assunto super interessante que é a tecnologia do DNA recombinante. Na última videoaula, na verdade, eu queria ter colocado todo esse assunto, incluindo essa videoaula de agora, junto com a anterior, mas ele ia ficar muito grande, então eu preferi dividir para não ficar cansativo para todo mundo, tá ok? Então, no último vídeo que eu passei para vocês, a gente discutiu sobre as endonucleases de restrição e a gente falou um pouquinho sobre a eletroforese. Então a gente viu como o DNA ele vai ser degradado, como é que a gente consegue clivar o DNA em fragmentos menores e como é que a gente consegue separar esses fragmentos pelo processo de eletroforese. Tá? Nessa videoaula de hoje a gente vai entender como que esses fragmentos específicos eles podem ser detectados. Tá? Como é que a gente consegue pegar um determinado fragmento que foi separado pela eletroforese e eu consigo identificá-lo contendo, né, o gene de interesse para o meu estudo. Tá? Então, para isso, a gente deve primeiro lembrar de uma propriedade que eu passei para vocês, que a gente estudou lá no primeiro conjunto de videoaulas, lá no bloco 1 da disciplina de Biologia Molecular, que é uma propriedade do DNA de sofrer hibridização. Tá? O que seria o processo de hibridização? Seria, na verdade, um processo físico de separação das fitas, né, da dupla fita de DNA, que pode acontecer tanto por exposição à temperatura ou pHs extremos. Okay? Então, eu posso, por exemplo, separar essa dupla fita de DNA aqui, aumentando a temperatura. Então, esse processo de desnaturação aqui, formando a fita simples, nada mais é do que separar, né, romper aquela ligação de hidrogênio entre os pares de bases específicos. Tá? Então, esse processo de desnaturação ele pode ser revertido. Tá? Então, eu posso novamente promover o processo de renaturação, estabelecendo ali a dupla fita do DNA, simplesmente por retornar aquelas condições iniciais, ou por exemplo, o resfriamento, né, do local, né, onde a gente está manipulando aquele DNA, ou retornando ali para pHs mais baixos, retornando às condições iniciais que foram estabelecidas. Tá? Então, por que eu estou falando disso? Porque eu posso, por exemplo, voltando, né, aqueles fragmentos que a gente separou na última aula, né, com a eletroforese, eu posso utilizar sondas específicas de DNA para identificar aqueles fragmentos que foram separados, que eu mostrei para vocês na última aula, por técnicas de hibridização chamadas de Southern blotting. Tá? Então vamos entender como é que funciona esse Southern blot. Tá? Para isso, a gente tem que ter entendido como é que funciona o processo de eletroforese primeiro. Tá? Então, quem ficou com alguma dúvida, volta lá na aula anterior, manda uma dúvida lá, a sua dúvida no fórum de dúvidas, que a gente tenta exemplificar, explicar de outro jeito, para poder a gente dar sequência na nossa construção do conhecimento. Tá? Então, para isso, imaginem comigo aqui que eu tenho, né, para a gente entender essa técnica de Southern blot ou hibridização do DNA. Que tem como função identificar um fragmento específico do DNA. Tá? Então aqui, olha, eu tenho aqui uma placa de DNA. Essa placa de DNA ela vai conter o DNA fragmentado por nucleases de restrição, tá? E já separado. Então aqui já foi colocado aqui nessa placa aqui o DNA marcado com o DNA na verdade aqui separado. Então vamos supor que eu tenho 3 pocinhos aqui que olha esse primeiro, o segundo e o terceiro aqui, que vão servir para colocar amostras. Tá? Então aqui eu já tive a submissão desse gel aqui, dessa placa de gel aqui, na eletroforese. Só que aqui o DNA não está marcado, por isso que eu não estou enxergando nada aqui nesses fios, tá? Nesse caminho aqui. Tá? Então aqui o DNA ele foi separado, mas ele não está marcado, beleza? Por que ele não está marcado, Ricardo? Porque quando eu marco o DNA, seja por brometo de etídio ou por um radioisótopo, ao marcar, eu vou inutilizar aquele DNA. Tá? Então, a marcação ela só serve para eu identificar o local onde aquele DNA está na placa. Tá? Depois que eu fiz a marcação, eu posso correr um outro gel, que eu já vou saber onde aquele DNA está presente, aquele fragmento de um determinado tamanho, ele está presente na placa, sem eu olhar para ele. Eu posso, por exemplo, aqui, que olha, deixar do lado daqui que olha, um DNA marcado
com o tamanho conhecido dos fragmentos para me servir de padrão. Tá? Então, desse lado de cá, que, olha, eu tenho aqui como se fosse um padrão que foi utilizado, um DNA que ele foi marcado de tamanho conhecido, beleza? Para que eu possa identificar os outros que não foram marcados. Tá? Então aqui, que olha, eu fiz o processo de eletroforese, fiz a separação, e agora como é que eu vou identificar o fragmento que eu quero de interesse? Para isso, eu vou pegar essa placa aqui, que olha, eu vou transferir aqueles fragmentos para uma membrana de nitrocelulose ou de nylon, que está aqui representado aqui em verdezinho. Estão vendo aqui que olha, eu tenho aqui a placa do gel de eletroforese, e aqui em cima eu vou colocar como se fosse um papel, tá? Uma camada ali de nitrocelulose ou de nylon, que eu vou difundir aqueles fragmentos que estavam na placa para aquela membrana. Tá? Mas antes disso, eu vou promover o processo de desnaturação daqueles fragmentos. Então, como é que eu vou desnaturar aqui os fragmentos que estão nesse gel aqui? Pode ser por alteração de temperatura ou de pH. Tá? Aí vai depender do processo que eu for analisar. Então, para isso, como é que eu vou fazer essa transferência, Ricardo? Então, geralmente aqui existe uma maquinaria que vai promover a transferência do fragmento que estava na placa de gel para essa membrana de nitrocelulose. Tá? Então, aqui destacado em verde, aqui, que está vendo aqui, ela está embaixo de uma pilha de papel. O que seria isso? Eu vou colocar aqui, olha, o meu gel. Ele vai estar embaixo de uma esponja, tá? Essa esponja ela vai estar contida aqui numa bandeja. Estão vendo aqui uma bandeja contendo uma solução alcalina. Então, essa solução alcalina é que vai aumentar o pH. Esse aumento do pH vai promover o processo de desnaturação, tá? Lembram comigo? Ó, aumentou o pH, vai desnaturar, tá? Então, ao desnaturar aqui, eu vou ter os fragmentos, eles vão estar no mesmo lugar ainda na placa de gel, mas porém desnaturados. Eu vou colocar a placa dentro dessa bandeja aqui, colocando uma solução alcalina. Uma esponja, a esponja ela tem nada mais aqui do que o papel de absorver aquela solução alcalina. E eu vou colocar o gel de agarose sobre essa esponja aqui, ó. Estão vendo aqui? Então é como se eu estivesse entrando em contato promovendo o contato da solução alcalina com o gel. Beleza? E como é que eu vou retirar os fragmentos que foram passados na eletroforese e vou transferir eles para aquele papel de nitrocelulose ou aquela membrana de nylon? Então eu vou colocar sobre essa placa de eletroforese aqui aquela minha membrana de interesse para onde eu quero transportar aqueles fragmentos e em cima dela eu vou colocar uma pilha de papel. Para que serve essa pilha de papel, Ricardo? Simplesmente para promover o processo de absorção daquele líquido, daquela solução alcalina. Então aqui é como se eu estivesse enxugando mesmo, estivesse embaixo, ele vai absorver aquele líquido ali e com aquela absorção ele vai levar junto, né, vai carregar junto os fragmentos de DNA. Ficou claro? Então aqui que olha, imagina comigo, está em verdinho aqui, ó, destacado esse papel, é esse mesmo que está aqui, que olha. Então depois desse processo aqui de absorção com essa pilha de papel aqui, que olha, de papel toalha, ele vai sugar, certo? Então aquela solução alcalina que está aqui embaixo aqui, e nesse processo de absorção, ele vai levar junto os fragmentos de DNA que estavam aqui nessa placa de gel de eletroforese. Tá? Só que ele não vai para a pilha de papel toalha. Aqueles fragmentos eles vão ficar aderidos no papel de nitrocelulose, esse que está em verdinho aqui. Beleza? Então aqui que olha, pode ser tanto de nitrocelulose quanto de nylon. Tá? Então aqui eu retirei do gel, olha aqui, tá? Incluindo aqui, que estão vendo aqui os fragmentos do meu padrão, eles também foram retirados. Então aqui que olha, eu transferi o DNA que estava no gel para esse papel aqui, ó. Esse que está em verdinho, tá? Então eu simplesmente fiz um processo de transferência. Tirei do gel e passei para aquele papel, para esse papel verdinho aqui que é de nitrocelulose, tá? Para que isso, Ricardo? Porque agora eu posso pegar aqui, olha, o que tem aqui nesse papel aqui? Ele tem os fragmentos de DNA desnaturados. Aquele fragmento que era dupla hélice, ao ser absorvido aqui, que olha, por uma solução alcalina, ele vai ser desnaturado. Tá? Então, como ele está desnaturado, eu vou pegar esse papel aqui, que tem todos os fragmentos de DNA,
E eu vou colocar num saquinho aqui, que olha, um saco plástico que vai ser selado. Estão vendo aqui, ó, te retirei daqui e vou colocar num saquinho, tá? Nesse saquinho aqui, eu vou colocar, além do papel contendo ali todos os fragmentos de DNA que foram separados por eletroforese, eu vou colocar sondas de DNA. O que seria uma sonda de DNA? Seria uma sequência, um fragmento de DNA sintético, sintetizado no laboratório, com uma sequência específica, por exemplo, complementar ao gene que eu tenho interesse em estudar. Tá? Então aqui eu posso sintetizar, ou geralmente isso é feito de maneira comercial, existem laboratórios industriais que sintetizam essas sondas, tá? E essa sonda ela é marcada para ser fácil de ser revelada. Tá? Então aqui imagine que eu tenho ali uma sonda que ela foi marcada com um radioisótopo. Tá? Então aqui eu vou colocar dentro desse saco plástico, eu vou colocar o meu papelzinho de nitrocelulose, contendo os fragmentos de DNA separados por eletroforese. Eu vou colocar as sondas de DNA e vou colocar um tampão que vai neutralizar aquele pH elevado da solução alcalina. Então, dentro desse papelzinho, desse saco aqui, o que vai acontecer? Quando eu coloco esse tampão, ele vai renaturar, vai promover o processo de renaturação das duplas fitas de DNA. E o que pode acontecer? Nesse papelzinho aqui, eu tenho lá impregnado dele todos os fragmentos de DNA que foram separados por eletroforese, ok? Então, quando eu coloco esse saquinho aqui, esse papel dentro de um saco plástico, eu vou vedar esse saco plástico, eu vou colocar um tampão ali que vai promover o retorno do pH, tá? Um tampão mais ácido aqui para neutralizar o pH alcalino dessa solução que foi utilizada aqui em cima. E coloco a sonda marcada de DNA. Aquela sonda marcada vai hibridizar com o fragmento de DNA que está contido nesse papel de nitrocelulose. E aquela sonda está marcada, ok? Então vamos supor, eu comprei lá no laboratório comercial X, comprei uma sonda de DNA que ela é complementar ao gene que eu quero estudar. Ok? Então eu colocando aqui o papelzinho aqui que tem aqueles fragmentos de DNA, aquela sonda marcada vai hibridizar com o meu material de interesse. Então olha aqui, olha, eu tenho aqui marcados aqui o local onde aconteceu essa hibridização. E com essa marcação aqui, olha, com essa sonda marcada aqui, eu consigo revelar o local na placa de eletroforese onde está o meu fragmento de interesse. Então, olha que depois de retirada aqui, que olha, eu vou ter as posições dos marcadores. Entenderam aqui? Olha, eu tenho aqui a sonda em cada uma dessas posições, uma do lado de cá. Eu vou até limpar aqui, tá o amarelinho aqui, tá difícil de entender. Deixa eu ver com verde aqui, ó. Eu tenho uma aqui, que olha, uma sonda marcada aqui, outra sonda marcada aqui e uma terceira aqui. Beleza? Então, tive 3 sondas marcadas aqui. Quando eu retiro esse papel aqui, eu nada mais tenho aqui do que um mapa que vai me permitir identificar que, olha, do lado de cá, a posição dessas sondas. Então, com essa posição, eu consigo pegar esse papelzinho aqui, que, olha, essa posição aqui, e voltar aqui na minha placa de eletroforese, no caso aqui seria uma outra, eu faria uma outra corrida, tá? E eu vou conseguir identificar o local na placa onde eu tenho o meu fragmento de interesse. Ou seja, eu consegui, com a ação das endonucleases de restrição, cortar o meu DNA em vários fragmentos. Com a eletroforese, eu consigo separar esses fragmentos de acordo com o tamanho. E com esse processo de sound and blot aqui, a hibridização do DNA, eu consigo remover os fragmentos de DNA que estavam nessa placa de eletroforese, passo ele para um papel de nitrocelulose, e esses fragmentos eles vão ser desnaturados, e depois do processo de desnaturação, eu vou misturá-los com sondas marcadas. O que seria essa sonda? Seria uma sequência de DNA que eu tenho interesse e ela vai ser marcada de modo que eu consigo identificá-la aqui nesse papel. Tá? Então, aqui com esse processo de hibridização, ou seja, eu vou colocar um tampão aqui dentro que vai promover o processo de renaturação. Então, aquele fragmento que foi desnaturado por essa solução alcalina aqui, dentro do saquinho ele vai ser renaturado. E ele vai ser renaturado com a sonda que eu tenho interesse, ok? Que vai estar marcada. Aqui, com essa sonda marcada, eu já vou saber o endereço certinho dessa sonda
na própria placa de eletroforese. E com isso eu consigo separar aquele fragmento que eu tenho interesse em estudar exatamente contendo aquela informação genética que eu preciso. Ok? Ficou claro até aqui? Beleza, pessoal. É um pouquinho complicadinho mesmo essa técnica, mas depois que a gente aprende o princípio geral dela, vocês vão ver que ela faz todo sentido para esse processo da tecnologia do DNA recombinante. Certo? Como é que eu vou conseguir colocar um fragmento de DNA dentro de um vetor, dentro de uma célula, se eu não consigo separá-lo? Tá? Então, até aqui a gente já conseguiu compreender então como que eu vou pegar um material de interesse, fragmentar, separar em fragmentos menores, em diferentes bandas, né, com a eletroforese, e como é que eu consigo identificá-lo utilizando as sondas de DNA, esse processo de solder blot. Ok? Beleza? Então, a gente vai ficando por aqui, tá? Na próxima aula a gente vai caminhar então com um pouco mais de detalhes sobre o processo de clonagem propriamente dita. Lá naquela primeira videoaula eu dei um aspecto geral, um panorama geral, certo? Até aqui agora a gente já sabe como que fragmenta o DNA, como é que separa e como é que identifica. Na próxima aula a gente vai detalhar um pouco mais o processo de clonagem do DNA, que é aí a ferramenta central no processo da tecnologia do DNA recombinante, ok? Beleza? Então, no mais, vou ficando por aqui. Deixo aquele abraço para todos vocês e fico aguardando na nossa próxima videoaula.